é isso. Vamos dar início ao espaço. Agora vamos ter uma mesa redonda intitulada A Realidade é de Crise. Como as populações do Ceará sentem as mudanças climáticas. Como convidados, nós temos o Roberto Itaissaba Nassé, que é o cacique do povo Anassé, a Mariana Braga, que é professora, militante feminista e presidente do PSOL Tamboril, e o Mauro Gonçalves, que é morador do assentamento da Parada, em São Gonçalo do Amarante. Só para explicar um pouco a dinâmica do espaço, cada convidado vai ter 20 minutos para falar. E, ao final, a gente vai receber perguntas de vocês, né, ao longo do espaço, e, no final, vamos fazer essas perguntas aos convidados. Então, é isso. Primeiro, eu convido a Mariana Braga para falar com a gente. Depois, em sequência, vai vir o Roberto Anassé e, por último, o Mauro. Então, eu convido a Mariana. Eu acho que ela está aqui já. Bem-vinda, Mariana. Dá para ligar o microfone, tudo direitinho? Mariana? Eu não sei se a Mariana está conseguindo. Oi, pronto. Deu certo. Oi. Oi, Mariana, bem-vinda. Oi, Pronto, então a gente já pode dar início ao espaço. Tá. E é isso, pode ficar à vontade. Tá cortando um pouco a conexão. Então, já está bastante. Só um minutinho, mas eu vou dar uma queda da barraca aqui. Tá bem, então eu vou passar para o próximo. Tá, então eu vou passar para o próximo convidado e aí depois você volta, tá bem? Já. Pronto. O Roberto tá aqui, o Roberto Anassé? Oi. Oi, pronto. Oi, Roberto, bem-vindo. Assim, eu queria propor, quando a gente estiver falando, ou eu, ou qualquer outra pessoa, a gente ligar o áudio e a câmera, porque aí dá uma potência um pouco mais a transmissão. Tá bem. Pronto, então como a Mariana teve problema com a internet, você poderia começar conversando com a gente sobre esse tema? Você me fala o título novamente, que eu me perdi um pouco, estava conversando com a pessoa aqui. Vamos lá. Certo, o título é A Realidade é de Crise, como as populações do Ceará sentem as mudanças climáticas. Sim. Na realidade, eu vejo assim, que as comunidades, a população do Ceará, ela impacta nela diretamente a questão da água, a questão das secas, as chuvas que vêm, até são boas, mas o solo, como a gente utiliza aqui a palavra aqui, embebe logo a água, né? E sem falar a divisão dessa água para as indústrias, né? E eu acho que a gente sente, nós do Ceará, a gente sente 2 vezes mais o que deveria sentir, né? Porque nós estamos dividindo tanto com esse calor descontrolado, né? Esses gases que vai para a atmosfera, ainda dividimos a nossa água com as indústrias. Então, o impacto ele é feroz, né? E sem falar a mão do próprio homem, muitas vezes, que em vez de preservar a água, né, fecha lagoas, né, tentam desviar rios, né, e gastam água com coisas que acho que deveria se gastar mais com a humanidade, mais com o ser humano, né? E esse impacto ele vem violentamente, né, principalmente para as pessoas do sertão, do interior, que veem muitas vezes a água passando nos seus quintais e
surgiu agora essa lei de praticamente se privatizar a água. Na verdade, eu, junto com Cacique Antônio, o povo Anassé, já lutava pela essa água para tirar essas cercas dessas águas, né? E a gente já não tinha, e agora é que vai ficar difícil. Então, esse é um dos impactos violentos que nós sentimos, né? E o que me entristece é que a maioria da população de Fortaleza não percebe, né, essa guerra que está sendo travada no interior, essa guerra que está sendo travada pelos camponeses, nós, indígenas, quilombolas, a minoria, os parentes ainda que ficam perto do portuário do Pecém, tentando preservar um pouco do nosso oxigênio, né? Tentando que não se polua tanto, né? Muitas pessoas da zona metropolitana de Fortaleza e propriamente Fortaleza não percebem, né, que tudo isso está acontecendo, que camponeses, indígenas, quilombola, eles surgem, né, nesse espaço para defender coisas que toda a população deveria estar observando. Então é isso. Como você já me apresentou, sou Roberto Anassé, do povo Anassé, e da Japuara, e a gente está na luta, né? Vou abrir o espaço para outros companheiros aí que eu vi, de suma importância, que vai falar muito e deve falar muito com relação ao nosso portuário do Pecém, um dos que abrem a porta para grandes poluições aqui dentro do Ceará, né? É isso, Sara. Pronto. Roberto, aqui no curso a gente tem pessoas do Brasil todo participando. Daí, se você quiser falar um pouco também sobre o povo Anassé, a luta do povo Anassé, também com relação ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, com relação também à luta por água, pode ficar à vontade. Tudo bem, Sara. Então, vamos lá. O povo Anassé, ele ressurgiu, né? Nesse momento de avanço tecnológico e progresso, que nós não somos, quero frisar bastante, nós, povo Anassé, estou representando o meu povo aqui, nós não somos contra o progresso, né? Desde que esse progresso respeite o ser humano em primeiro lugar, respeite a natureza, respeite os animais, né? Nós não somos contra a retirada da água, desde que ela vá em primeiro lugar para o humano e para o animal. Nós não somos contra muitas coisas. E somos, sim, comunistas, pessoal. Nós somos comunistas, mas não esse comunismo pregado por alguns políticos, né? E defendido por alguns outros. Nós somos o comunista que, se nós vivemos numa terra, essa terra-mãe, que muitos cientistas dizem, e nós indígenas também a tratamos como mãe, nós ainda estamos dentro dela. Nós ainda estamos no ventre dela. Então, a gente tem que caminhar com cuidado, a gente tem que utilizar do seu alimento também com cuidado, né? Porque a qualquer momento ela pode nos colocar para fora, né? A qualquer momento ela pode reclamar, a qualquer momento ela pode vir contra nós, porque nós devemos estar ofendendo ela em algum momento. Então, esse respeito à natureza, esse respeito ao ser humano, ele deve ser entendido, ele deve ser pauta principal para os grandes, as pessoas que tentam controlar as outras, porque se tudo isso se acaba, vai ter controle de quê? Né? Se tudo isso for agredido, a gente vai receber uma resposta muitas vezes não favorável. A gente vê aí as questões climáticas, os gafanhotos, as pandemias, as doenças que aparecem, que surgem. Então, isso, para mim, é resposta de alguma coisa que foram feitas e que está sendo feita. E nós, povo Anassé, nós lutamos, sim, para defender a natureza, nós lutamos, sim, pelo ser humano.
o nosso povo chegou um momento que teve que calar, como muitos outros, como os caciques Tremembé falou, tivemos que calar para não morrer, e agora temos que gritar para não morrer, né? Fazendo totalmente o contrário. E após 520 anos, nós não começamos essa luta e nós ainda lutamos, ainda estamos em guerra. Eu acredito que toda a minoria, toda a população do Nordeste, das periferias, os quilombolas, as pessoas que moram nas favelas, ainda estão em guerra. Ainda está em guerra. Algumas coisas veladas, mas ainda está em guerra, sim. A gente tem que abrir os olhos, porque isso é uma guerra. Todos os dias é uma guerra. Todos os dias surge uma coisa contra a base, a população do Brasil, a grande massa do Brasil. E todos os dias essa grande massa do Brasil, do Nordeste, ela combate esse surgir. Todo dia ela se renova, todo dia ela surge também, né? Para tentar, como se fosse, a gente tem uma disputa nos Jogos Indígenas, que é o cabo de guerra. Então, todos os dias um puxa de um lado, outro puxa do outro e fica naquela disputa. Essa guerra a gente não começou em 1500, né? Não começou em 1500, não foram nós que começamos, né? Talvez a gente tivesse os mesmos avanços, talvez a gente tivesse descoberto os aparelhos eletrônicos. De lá para cá, talvez a gente tivesse avançado bastante, mas teria sido, eu acredito, com respeito, primeiramente, ao ser humano, com respeito, primeiramente, à natureza, com respeito ao coletivo, em primeiro lugar. E o nosso povo Anassé, ele tenta andar nessa linha de comum a todos, mas de uma forma de coletivo. E nós tivemos muita luta aqui no Complexo do Pecém, com os povos que foram remanejados. Nós temos duas realidades do povo Anassé. É uma realidade que mora dentro de uma reserva comprada pelo governo, colocada dentro da própria terra Anassé. E nós temos uma realidade da maioria dos indígenas Anassé que vivem fora da reserva, vivem em uma terra reconhecida pelos nossos tronco velho, pelo nosso cacique, uma terra tradicional, que a reserva foi comprada dentro dessa terra tradicional, e isso chateou os nossos troncos velhos, chateou o entendimento de que a mãe não se vende, né? Ninguém vende a sua mãe, ninguém troca a sua mãe, ninguém bargueia a sua mãe. E isso o governo que polarizou aí pelo Brasil inteiro, que estava fazendo uma coisa boa, retirando uma pedra, porque ele considerou o povo Anassé, que vivia ao entorno, como pedra, retirando uma pedra para poder o progresso avançar. Que progresso é esse? É preciso relocar toda uma vida para um outro local, onde idosos tiveram problemas psicológicos, depressão, ao ser relocado, né? Eles tinham uma vida inteira em um local e foi relocado totalmente, né, sem nenhuma perspectiva. Muitos ainda se revoltam onde estão, né, devido a esse progresso que não respeita ninguém. Não respeita a espiritualidade, não respeita o ser humano, não respeita a criança, não respeita o idoso, ele só se sacia. E uma das grandes causas, né, desse progresso é essa nossa questão climática, né, que a cada dia não parece não ter volta, né? Parece que eles não têm limite. Acho que o limite deles é o fim. Então é isso, Sara. Obrigada, Roberto. Se o senhor puder ficar até o final, a gente vai ter algumas perguntas no final, né, para a gente também debater um pouco sobre o assunto. Aí agora a gente vai para o próximo convidado. A gente está tendo alguns problemas de conexão, tanto do Mauro quanto com a Mariana. Então, não sei se a Mariana, o Mauro está aqui ou a Mariana. Estou conseguindo falar direitinho, conectar. A Mariana está aqui. Acontece, gente, essas aulas online.
Eu acho que o Mauro está com um problema para ligar o microfone. Então, não sei se o Mauro está me ouvindo, mas se tiver, tem como ligar o microfone no canto inferior esquerdo da tela do celular. A Mariana está aqui? Pronto, parece que com a Mariana está tudo ok, então ela já tá vindo participar. Gente, enquanto a Mariana vem, só para contextualizar. Oi? Eu estou aqui. Qualquer coisa pode perguntar, contextualizar qualquer coisa enquanto ela vem. Tá certo. Pronto, se o senhor quiser explicar um pouco melhor o que é o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que tem, acho que muita gente aqui não conhece, nem é de Fortaleza, aí pode ser que alguma pessoa não conheça. Se o senhor quiser explicar um pouco mais o que é o complexo, quais são as ameaças assim que ele representa. Certo. O Complexo Portuário do Pecém é um centro industrial, né, que foi... o governo do estado do Ceará facilitou muitas coisas para a criação desse complexo industrial, inclusive existe o Porto do Pecém. É um porto que dá... para a logística, é muito interessante, quase que para o planeta inteiro, certo? Evita longas distâncias para vários equipamentos navais, né? E alocado a isso, nós temos, se não me engano, algumas termoelétricas, e agora vai chegar uma termoelétrica que é um complexo com 5 termoelétricas dentro, né? As termoelétricas que nós temos, uma, se não me engano, a gás e outras com a carvão. Tudo altamente poluente, inclusive o nosso amigo aqui vai falar dessa questão tanto do carvão como de uma siderúrgica que nós temos aqui dentro deste portuário do Pecém. E para poder criar tudo isso, como eu falei, foi necessário alguns acordos, principalmente envolvendo o FUNAI, envolvendo o governo federal, para a relocação desses meus parentes indígenas, né, Anassé. E esse complexo, na verdade, ele absorve muito da nossa natureza, né, principalmente da água, para a resfriação das caldeiras, das usinas, não sei bem, para essa questão da termoelétrica. Ora, um estado que tem escassez, que tem problemas com água. Agora está essa questão do Rio São Francisco que está chegando por aqui, tudo bem. Mas, diante de toda essa escassez, eu ainda acho injusto, né, retirar água para as indústrias, que uma hora vai se acabar isso aqui. Com um sol tão maravilhoso e tão permanente no Nordeste, eles vão atrás de carvão lá no começo da América do Sul, se não me engano, né, com trabalho escravos infantil, trazendo esse carvão para cá, para utilizar o carvão enquanto nós temos sol. Certo que não é das melhores energias que nós vamos ter, porque o sol é gratuito, mas as placas, as outras coisas que são construídas, poluem da mesma forma. Então, de qualquer maneira, é melhor do que qualquer termoelétrica. E existe uma cláusula que qualquer outra coisa que seja construída a 20 quilômetros de uma reserva, de um local para onde ficam os indígenas, merece ser consultado tanto as comunidades locais, como os ribeirinhos, como as comunidades que estão e as comunidades originais que estão próximas a isso. Nós temos um agravo muito grande, a nossa tão querida SEMARS, que praticamente ela só serve ao governo do estado, né, que libera tudo isso. E numa das reuniões, uma das pessoas responsáveis pela SEMARS disse, olha, as licitações são
são repassadas. Se tem algum problema, isso daí é com o IBAMA. Então, eu posso muito bem, né, Santos? Você estava lá, depois você vai falar, você estava lá e você ouviu. Então, eu posso muito bem fazer uma coisa errada e esperar para depois a fiscalização vir. Então, é de má fé isso daí. Eu entendi que é de má fé. Nós temos a SEMAS que muitas vezes usa dessas formas e o governo do estado aproveitou a reserva que fica a uns 4 quilômetros da terra tradicional, do centro onde a gente mora, aproveita a reserva e diz que o problema na Sé já foi resolvido porque já estão todos na reserva. Não, nós estamos aqui fora da reserva. Existe o Santos, que mora lá pertinho também. Inclusive, ele é filho também do povo Anassés, só que ele mora lá. E isso o governo do estado não quer saber e a população não esmiuça, né, para observar. O Brasil não observa, não olha direito essa questão, né? E isso acontece. As organizações que são criadas dentro dos estados, junto com aquele sujeito que a gente vota, eles se unem contra o povo. A gente percebe mais ou menos isso. É um problema sério, né, que a gente elege essas criaturas, eles fazem essas organizações para depois ir de contra o povo e servir um capital avassalador que nós temos, né, que suga a vida do ser humano, suga a natureza. Verdadeiro parasita. Né, verdadeiro parasita. Eu acho que muitas coisas deveriam ser mudadas. Muitas coisas deveriam ser mudadas. E uma dessas coisas é essa ideia de uns ter tantos e outros não ter nada. Sara? Oi. Obrigada, Roberto, pela explicação. O Santos voltou. Foi, eu vi. O Mauro tá aí, consegue falar com a gente? Ou a Mariana? Sim, consigo. Pronto. Boa tarde. Oi, Mauro, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, obrigada, seja bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite com a gente. Obrigado. O tema da mesa é como as populações do Ceará sentem as mudanças climáticas. E aqui no curso tem pessoas que são do Brasil inteiro. Então, se você puder falar um pouco para a gente como o assentamento da Parada sente as mudanças climáticas, os impactos que a termoelétrica do PC tem sobre a sua comunidade, explicar um pouco para a gente como é que é esse processo, quais são os impactos, qual é a realidade de vocês. Assim, num ponto de vista da gente aqui da comunidade, foi afetado em várias situações, tanto no desemprego, no impacto ambientalista, e dessa forma, por exemplo, a gente não pedia para sair da área que a gente foi removida, está numa área muito impactada, muito pó de carvão, fuligem de minério de ferro, muito odor, e será que já basta? A gente faz a pergunta para todos os ouvintes, a situação que já está acontecendo e já estão tirando nossa água, né, da população, não só da Parada, mas da Lagoa do Cauípe, né, fica aqui bem próximo, Calcaia. E quando a gente fala no impacto ambiental, que afeta tudo, né? Você sabe que a água, ela é a nossa vida, né? E isso preocupa as famílias, preocupa os pais de família, as crianças, né? Que precisam da água para um banho, para beber, lavar. E, assim, a gente ficou tudo parado quando teve esse impacto da economia sobre esse vírus. O porquê que ficou parado? Porque o nosso processo de retirada do assentamento ficou... A gente não sabe como é que está, como é que vai continuar o processo, entendeu? A gente se preocupa porque aqui a gente está com um processo judiciário para retirada dessas famílias, dessa área impactada do complexo do Pecém, que é afetado tanto
companhia siderúrgica com uma termoelétrica, né? E isso preocupa muito a família, porque assim, é fácil instalar um complexo e não visualizar as famílias que moram no contorno do complexo. Porque assim, a gente morava por o nascente da siderúrgica e da termoelétrica, e hoje a gente foi colocado a 2 km abaixo da siderúrgica e 1,5 km da termoelétrica. E imagine você morar num local e você limpa suas coisas e é constantemente sujo. E a saúde, a hora que a gente olha para uma criança, totalmente suja. As suas coisas imundas. Você limpa a sua sala, começa a limpar a sala, quando você chega lá na cozinha varrendo, a sala já está do mesmo jeito. Preocupa muito a gente que vive neste ramo de lutar para a população, para a comunidade, não só da Parada, mas em outras regiões que a gente acompanha. Também quero agradecer também a ECA, que nos ajuda muito no trabalho, junto com o mandado. São uma ótima pessoa. Vi a fala da Érica também aí, muito bom. E é uma pessoa amiga que fica nos orientando, como é que a gente pode fazer, o que se deve fazer. E também um amigo aí, a Nacé também, muito gente boa também. Gostei muito das falas dele também. E é isso, o governo só tem olhos para arrecadar, mas não visualiza as famílias do contorno do complexo do Pecém, que deve afetada pelo impacto ambiental. Precisa de planejamento para retirar essas famílias. Nós estamos numa briga grande com o Estado. O Estado disse que não pode tirar, que já foi removida, disse que não pode indenizar. A gente só quer uma nova moradia, quer viver bem, porque a gente não pediu para sair. A gente morava numa área e tinha de tudo. Tinha tudo que você procurar de fruta, tinha. Você não precisaria comprar, entendeu? Vivia da agricultura. E isso preocupa as suas famílias. E se diz um complexo tão grande, empreendimento, muito emprego, mas vai ver quem é que está empregado, os pais de família. Preocupa muita gente. E quero agradecer por a boa conversa, que me deram a oportunidade, entendeu? E que o governo federal também repare nossa situação, o governo do estado, do Ceará também, entendeu? Porque o município tem muito recurso, entra muito recurso no município também. Por que não faz aliança junto com o governo do estado, junto com o município, procura resolver o problema dessas famílias? Porque nós estamos aqui morando, comendo poeira. E preocupa, daqui a um dia nós não temos água, e a água do nosso solo vai lá para baixo. Nós já temos um pouco de dificuldade quando chega lá para final de novembro, para dezembro, até começo de março. Muita dificuldade. Eu tiro porque uns ficam arranjando água, um outro aqui, que é um lugar... E você vê que o lugar aqui ele é muito bom da água, mas infelizmente agora está triste para a gente. Né? Obrigado. Se alguém quiser falar mais, pode ficar à vontade. Obrigada, Mauro. Outro ponto é, tipo, hoje mais cedo a gente teve uma palestra com uma professora que falou sobre os impactos que, tipo, os gases ozônio, carbono têm na nossa saúde respiratória. E o impacto que, tipo, as mudanças climáticas também têm sobre a nossa saúde respiratória. E aí esse é um ponto muito forte aí no assentamento da Parada, né, que fica nos fundos da termoelétrica do Pecém. Aí você pode falar um pouco mais sobre isso, tipo, como é a questão, assim, do impacto mesmo que vocês sentem na poluição dessas indústrias, né? A gente tem momento que a gente não sabe nem definir realmente o que vem lá para cá, se é um gás, o que é, se é um autodor. Você não sabe definir o que é que vem de lá para cá. Você fica faltando fôlego, a sua respiração, o nariz fica escorrendo, as veias da lateral da gente, a cabeça fica latejando de tanta dor de cabeça. E isso preocupa a gente, entendeu? Porque já teve uma mãezinha que desmaiou, faltando ar. A caatinga era tão grande, já diga assim, no matuto mesmo, no jeito matuto, a caatinga era tão grande que a mãezinha desmaiou. E
A gente só via o barulho do pessoal fora, que não aguentava dentro de casa o odor. Você não sabe definir se é um pneu queimando, se é óleo queimando, se é enxofre, se é gás. É uma coisa que a gente fica se perguntando. A gente vivia tão bem num lugar e hoje nós estamos num lugar se matando. Hoje, no nosso conhecimento que nós temos, os amigos hoje das universidades, eu tenho certeza que nós não teríamos saído do nosso lugar. Eu tenho certeza. Se nós soubéssemos o que era uma siderúrgica, o que era uma termoelétrica, nós não tínhamos saído do nosso lugar. Nós tínhamos brigado até dizer assim, nós não saímos. Entendeu? E preocupa. A situação de pele afetou muito aqui dentro da área, entendeu? Não só da parada, mas dentro do complexo do PSM, todinho, do polo industrial, todinho do PSM, entendeu? Afetou muito. Quem não tinha problema de sinusite, iniciou, e quem já tinha, alterou, e teve então uma pesquisa da Fiocruz que foi junto com a comunidade tanto aqui da parada, aqui na área, como na área de Calcaia. E os índices foi assim mesmo, assustado mesmo para a gente. Para a gente que, assim, eu sempre digo, só todo mundo está vendo, não precisa de laudo para uma situação assim daí. Aí a Semarce diz que precisa de aparelhos mais avançados para dar um laudo mais completo. Gente, a população está sentindo a situação. Só sabe quem mora lá na região. Só sabe quem mora. E, sempre a minha esposa dizia assim, mas eu não abandonei a casa ainda porque eu não tenho onde morar. Mas tem em torno de quase 8 casas fechadas aqui, abandonadas, porque não tem condição de morar aqui. Se você der uma casa aqui, você pagando energia, pagando até para o indivíduo morar, ele não quer, entendeu? Infelizmente ele não quer. Não quer nem de graça, porque não aguenta morar, entendeu? Não aguenta. É só para você ter a ideia, as terras aqui dentro da parada, os valores foram lá para baixo e nem vende. O pessoal tenta baixar os valores das terras, mas não vende, entendeu? Porque a situação está brava. Não aguenta. Infelizmente não aguenta, entendeu? Obrigado. Obrigada, Mauro. A gente tem algumas perguntas aqui direcionadas para ti, mas a gente vai ler no final, quando a Mariana também expor um pouco sobre a realidade da comunidade dela. Aí no final vão ter essas perguntas. Aguarda só um pouquinho que a gente vai fazer esse debate depois no final. Okay. Obrigada, Mauro. Obrigado. Tá bom. A Mariana tá aí? Tô sim. Oi, pronto, tá bem melhor agora. Oi, Mariana, bem-vinda. Obrigada também por ter aceitado o convite. Oi? Oi, tudo bem? Pronto, oi. Pronto, então... Pronto, pode começar. Boa tarde a todo mundo que está aí, a Sara, especial, ao Roberto, ao Mauro, e a todos, todas e todos que estão aí no curso, nesses debates maravilhosos. O meu áudio está bom, gente? Tá sim. Ótimo, então vamos lá. Eu sou Mariana Braga. É o povo ligando para mim aqui. Eu sou Mariana Braga, sou professora, moro aqui em Tamboril. Tamboril é uma cidade. As pessoas ligando para mim, tenho que dar. Tamboril é uma cidade que fica distante de Fortaleza, 300 e alguns quilômetros, são 5 horas de viagem, de Tamboril para Fortaleza. Eu moro no acampamento Comuna Irmã Dorothy, é um acampamento do MST. Há 6 anos a gente mora aqui. Qual o contexto dessa terra? Essa terra, ela é a terra de um dos maiores latifundiários da regional Crateús, Família Timbó. Família Timbó teve no poder aqui em Tamboril, como na prefeitura, como prefeito ou como vice-prefeito, durante 28 anos. Compraram muitas terras. Eles têm muitas, mas muitas terras aqui em toda a região. E essa é uma das terras. Uma terra que não cumpria o seu papel social e que foi ocupada por muitas famílias, que quando os acampamentos eles começam grandes, né? As pessoas vêm naquela esperança porque estão cansadas de pagar aluguel
ou de não ter uma terra para plantar, e vem naquela esperança de que o sonho seja concretizado de maneira muito rápida. Era para ser assim, mas infelizmente não é. Então, a gente ocupou com muitas famílias, só que ao longo da caminhada, e aí já são 6 anos, muitas famílias vão desistindo, porque ficam cansadas, por alguns motivos de problema de saúde, porque não suportam estar aqui pela questão do calor, da questão da água, à noite a questão da frieza muito grande, então acabam abandonando a luta. Mas começa grande, então a gente ocupou a terra há 6 anos. No começo, os boatos na cidade, estamos em uma cidade pequena, que tem 26 mil habitantes, então assim, ela é bem pequenininha, cidade, tem 20 mil habitantes, todo mundo se conhece. O acampamento ele não é distante do centro da cidade, ele é bem no começo da entrada de Tamboril. Então, a gente está aqui. Hoje, a gente mora mais ou menos 25 famílias, e dá um total de 94 pessoas. Entre essas pessoas, a gente tem muitas terrinhas, crianças que estão nascendo nesse acampamento, tem mulheres, tem idosos, tem a juventude e tem os adultos. E a gente está nesse contexto. Esse é o contexto do acampamento Irmã Doris, que tem esse nome porque é o nome de uma mulher, de uma freira americana, norte-americana, que foi assassinada no Pará. Então, a ativista lutava principalmente pelo direito à terra, para que as pessoas tivessem o direito à terra para plantar, para construírem suas casas, para viver, para preservar a natureza. E, por esse motivo, ela foi assassinada no Pará. Então, assim, é esse o contexto do acampamento comum de todos. Tá legal meu áudio aí? Oi? Tá perfeito, Sara? tá perfeito. Oi, tá perfeito. Sara? Oi, tá perfeito o áudio. Tá dando pra Sara, tá escutar meu tudo? áudio aí? Vou continuar. Tá. Aí a gente tem a questão... como é que a gente entende as acampamento? Bem, a nossa maior dificuldade para a nossa sobrevivência. Sem água não tem como se viver. E a água ela deve ser boa, de boa qualidade, para que a gente possa conseguir não ter um problema de saúde, não apresentar nada. Aqui em Tamboril a gente tem um açude, que o nome dele é Carão, que abastecido da cidade. Só que ao longo de 5 anos de estiagem, de uma seca muito grande, esse açude secou, né? Ele acabou secando. E como é que Tamboril conseguiu sobreviver à falta de água do açude baixo dessa cidade? Os viram. Aí, profundo, toda abastecida pelos profundos. Só que a água profunda não é potável. Então, a população ela paga 2 tipos de água, para dos fundos, com água mineral ou água de água potável para consumir, beber, para fazer os alimentos. Porque a água da GE o áudio ruim, tá ruim, gente. Oi. Oi, tá me ouvindo? Sara? Oi, tá me ouvindo? Eu tô conseguindo escutar a Mariana tranquilamente. Vocês estão conseguindo? Mariana? Mariana? Acho que a internet dela caiu. A conexão dela tá ruim mesmo. Eu acho que é a internet dela. Também acho. Então, não sei, acho que a gente pode passar para as perguntas e aí, quando ela conseguir voltar, a gente volta com ela falando. Mariana? Pronto, acho que ela não tá... Deve ter caído mesmo. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui.
Uma pergunta. Oi, pronto. Oi, Mariana, conseguiu? Tá dando certo? Aqui tá cortando um pouco. Oi, tá dando para me ouvir? Agora tá muito baixo, eu tô te ouvindo. Você tá ouvindo? Tô. Eu acho que para ajudar, tu pode desligar a câmera e ficar só com áudio. Aí fica menos pesado. Testa desligar a câmera e fica só com áudio. Hã? Testa desligar a câmera. Desliguei. Oi. Tá dando para me ouvir agora? Tá dando para ouvir. Gente, tá bom meu áudio? Vocês conseguem me ouvir? Consigo E sim, agora, viu? melhorou? Tá ótimo. A câmera vai ficar desligada. Tranquilo. Eu desliguei aqui no meu celular a câmera. Aqui no Certo, aplicativo. tranquilo. Quer dizer. Mariana, parece que a Sara não está conseguindo responder. Já que o Tá seu áudio está muito ok, baixo você vocês. pode... Eu tô ouvindo vocês muito baixo. Oi? Meu volume tá total. A Sara não está conseguindo responder, então, já que o seu áudio está ok, você pode retomar a sua fala? Posso continuar? Por favor. Pronto. Então, assim, eu vou retornando aqui. Gente, se não estiver ruim, vocês coloquem aí nos comentários que eu estou vendo aqui. Então, assim, é nesse contexto. Como eu havia falado, a gente está aqui há 6 anos. Essa terra é uma terra de um dos maiores latifundiários da região, a família Timbó, que ficou aqui em Tamboril 28 anos no poder, compraram muitas terras. Tamboril é uma cidadezinha pequena, com 26 mil habitantes, e há 6 anos 25 famílias, especificamente, resistem aqui nessa terra. Nossas casas são, a maioria de taipo, mas ainda tem casa de papelão com a cobertura de lona, mas todas já são com telhas por conta da chuva e para a gente ter uma proteção melhor, porque antigamente as pessoas faziam casa com telhado precário e a gente teve casos de cair tudo, de cair a lona, ainda bem que ninguém se machucou. Mas agora, depois de 6 anos, a gente conseguiu, entre aspas, uma estrutura um pouco melhor. Então, assim, a gente está nesse contexto, esse acampamento leva o nome de Irmã Doris, que é uma missionária norte-americana que foi assassinada no Pará, ativista dos direitos humanos, da luta pela terra, e que foi assassinada justamente por esse motivo, por lutar pela garantia da preservação da natureza. Então, assim, isso ameaça o capitalismo, ameaça os poderosos. Então, as pessoas que se levantam e que incentivam outras pessoas a lutar, na maioria das vezes, infelizmente, principalmente no nosso país, tem esse fim que é tão terrível de ser assassinado por lutar. E o nosso acampamento tem o nome de Irmã Dorothy. Como a gente mais sente as mudanças climáticas é com relação à água. Aqui em Tamboril, a gente tem um açude que abastecia toda a cidade no açude de Jacarão, só que ele secou. Depois de 5 anos de estiagem, de uma seca muito longa, ele secou. E aí, o açude estando seco, qual é a alternativa? O capitalismo ele pensa as alternativas mais rápidas e mais mirabolantes, poços profundos. Então, dá-lhe a cavar poço profundo em tudo que é canto aqui no Tamboril. E hoje, essa cidadezinha de 26 mil habitantes, ela é abastecida de poços profundos. No começo da comuna, a gente mantinha 3 caixas grandes, e aí a gente conseguiu uma conversa com o gestor na época para abastecer a comuna para a gente não ficar sem água. Então, durante 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, eram abastecidas essas caixas d'água e a gente retirava a água e a gente tentava sobreviver com essa água que vinha 3 vezes na semana. Quando o carro-pipa quebrava, era uma loucura. Já chegamos a passar 25 dias sem nenhum abastecimento de água, um tormento. Teve famílias que tiravam do dinheiro para comer, para poder comprar água. Então, assim, muito complicado. Mas, mesmo assim, as pessoas que pagam a água da CAGES também pagam outra água, porque a água da CAGES, por ser de poço profundo, tem uma quantidade muito grande de cloro, né, para que ela fique mais digerível na questão da sujeira, para
para que fique mais limpa. Então, ela não dá para consumir de jeito nenhum. A consumir, beber e fazer alimentos. Então, as pessoas pagam água da CAGES, mas pagam água mineral ou água de alguma distribuidora que vende algum poço profundo que tem água limpa e tal, para poder beber e fazer os alimentos, né, com a água. E aí, na comuna, há mais ou menos uns 6 meses, a gente conseguiu fazer uma encanação ligada na rede da CAGES. Então, assim, a gente está sobrevivendo com essa água, entre aspas, encanada nas torneiras das frentes aqui de alguma casa. É o jeito que a gente teve para poder sobreviver. Como assim também é a energia? No começo, a energia era puxada, assim, de um matadouro que fica em frente ao acampamento que está desativado. A gente fez e aí foi para todas as casas, porque a gente tinha que garantir a luta pela terra, mas tem que ter energia, tem que ter água para a gente conseguir fazer nossas atividades e para iluminar também. Imagine aí uma terra em conflito, com pessoas que estão aqui super vulneráveis, tudo no escuro, não tem condição. Então, a gente fazia esse. Quando a Coelce foi privatizada, veio a senhora Ena, então aí vocês imaginam, eles já vieram diversas vezes cortar nossa energia, a gente fica vigiando, desce lá embaixo, e aí vai com foice, vai com pau e não deixa. E ano passado eles vieram e a gente conseguiu fazer uma negociação. Sentamos com o gestor, com o prefeito de Tamboril, porque eles querem que se pague a energia. Eles acham que a nossa energia é de graça, eles acham. E aí a gente conseguiu fazer o quê? Fez o pedido de um poste, mudar a energia de monofásica para trifásica, porque são muitas famílias e é muito pesado a energia, e colocar um relógio, e aí o gestor, o prefeito de Tamboril, ia pagar essa energia. Só que até agora, desde o ano passado, ainda não chegou esse poste, ainda não foi regularizado. Está com 2 semanas que a própria Enel veio aqui cortar a energia, né? Então, a gente foi para cima. Na hora que eles vieram, eu estava tendo um programa de rádio que tem muita visibilidade aqui na cidade, um programa jornalístico, a gente ligou ao vivo, denunciou, e foi aquele rebuliço, e aí, por enquanto, deixaram a gente em paz. Então, como a gente sente as mudanças climáticas? O calor muito excessivo aqui, semiárido, então, assim, vocês imaginam como é quente aqui, a falta da água, essa questão da energia, que é um problema muito grande, e a questão da produção. A maioria das famílias que estão aqui no acampamento plantam nessa terra. A gente continua plantando feijão, melancia, girimum, pepino, essas coisas que a maioria dos agricultores e agricultoras plantam. Mas a gente percebe na diminuição da produção a cada ano, justamente pela falta da água ou por essa desregularidade do tempo. Eu lembro que, quando eu era pequena, a gente sabia aqui em Tamboril quais os meses que iam chover, quais os meses que iam fazer sol, como era a questão do inverno, era tudo bem separado e bem sistematizado. E aí, hoje, já adulta, eu compreendo que, se o tempo está desregulado, é justamente por esse capitalismo desenfreado, por esses governantes que só pensam em capitalismo, que só pensam em dar lucro às empresas, que poluem o meio ambiente, e o ambiente responde com isso. Responde, como o Roberto falou, com os gafanhotos, responde com tornados, com enchentes, com seca em outras partes do mundo. Enfim, o ambiente, ele responde porque ele pede socorro, né? Ele pede socorro porque o que importa hoje, né, e há alguns anos, é a questão do lucro do dinheiro do capitalismo. Não se faz políticas públicas pensando na preservação do meio ambiente, né? E se faz uma coisa muito por cima. Então, assim, nós que estamos aqui na ponta, como o Roberto me falou, as minorias mesmo, quem está na cidade grande pode até sentir, e sente também pela questão da poluição, coisa que a gente não tem tão exacerbado aqui no interior, porque não tem indústrias, né? Não tem essas fábricas. Então, eles podem sentir, mas a gente que está aqui mesmo no interior, no estado do Ceará, ou as minorias, a gente sente muito forte a questão da falta da água, a questão da produção agrícola, que não é mais a mesma como era antes, né? E, principalmente, a negação dos direitos, né? Que tem tudo a ver com as mudanças climáticas, porque quanto mais eu tiro o direito do povo, para garantir que empresas tenham água,
que empresas sejam beneficiadas, que empresas possam se instalar no estado do Ceará ou em qualquer lugar do mundo, porque vai trazer lucro, porque vai trazer dinheiro, e no final das contas, é só isso que importa. Para o povo fica as consequências das mudanças climáticas, porque tudo virou mercadoria, a água virou mercadoria. Então, se o dono da empresa, ele não está muito preocupado se ele vai ter água potável para ele beber ou não, porque ele vai ter o dinheiro para comprar. Mas só que vai chegar um dia que nem para comprar ele vai ter mais, podendo ter o dinheiro que ele tem. Mas eles não pensam, eles pensam que tem o dinheiro para comprar. Se eu tenho o dinheiro para comprar água, então está tudo certo. A minoria, o pessoal que está sustentando a pirâmide é que sente, que sofre essas mudanças climáticas de maneira muito forte. Porque, no final das contas, o que conta realmente é o capitalismo, é o quanto aquela empresa vai trazer de lucro, de investimento do estado do Ceará. A gente teve agora aí o caso da PL, que foi aprovada, da privatização da água, e a gente tem o Cid Gomes que votou a favor dessa privatização, infelizmente apoiado também por alguns movimentos de esquerda, né? E aí teve um voto no Senado, foi muito bem votado e conseguiu uma cadeira no Senado, né? E a gente teve candidaturas, vou dar um exemplo aqui do PSOL, do pastor Simões, da Ana Karina, que tem essa visão com preservação do meio ambiente e que poderiam estar ocupando essa cadeira no Senado e não estão. Então, assim, é complicado essa questão das mudanças climáticas, porque fica para os movimentos sociais, fica para os militantes fazer esse trabalho de base. Porque a gente continua votando em pessoas que tiram nossos direitos, em pessoas que colocam o capitalismo acima de tudo, e o meio ambiente e as pessoas ficam, entendeu? Ficam jogados, ficam para lá. Nós é que aguentamos todos os impactos, sejam financeiros, sejam com relação ao clima, com relação a várias coisas que afetam diretamente nossa vida. A pandemia que a gente está vivendo hoje, as pessoas falam, nossa, como está difícil, como tem pessoa que passa necessidade, mas sempre teve. A pandemia só escancarou, eu não sei mais como, mais ainda o que já se só mostrou para quem fingia que não via. Para quem fingia que não via. Como é que eu vou exigir que as pessoas façam higiene das suas mãos constantemente? Vá na rua, tire sua roupa. Eu fui na rua. Quando eu vinha da rua, aquela roupa, o meu pé está limpo, eu vou tirar e vou lavar. Para lavar com o quê? Com que água? Com que sabão? Né? As pessoas... As minorias, as pessoas que não têm um poder aquisitivo grande, elas se preocupam primeiro e, lógico, com o alimento do que com os materiais de higiene pessoal e de higiene para casa. Porque a prioridade é o alimento. E a pandemia ela deixa claro que a prioridade também é o cuidado, é a higiene, e que existem comunidades que nem água tem. Mas não tem água por quê? Para onde está indo essa água? Para onde está direcionada essa água? E aí falta também a conscientização das comunidades. O Carão, o açude que eu dei o exemplo aqui, que ele passou, que ele secou, agora ele está começando a encher, a pegar água de novo. Mas, pasmem, a água do Carão ainda não está boa para ser utilizada. Sabe por quê? Porque durante esse tempo que ele teve a estiagem, que teve a seca, que ele ficou seco, o que foi que muitas pessoas que moram ao redor fizeram? Construíram roçados, plantaram roçados dentro do açude. Colocaram gado, cavalo dentro do açude. Então, quando o açude começou a encher, estava cheio de fezes de animal, estavam cheios de restos de roçados de plantação, e a água continua impotável, continua ruim, porque não foi feita a preservação do leito, desse açudezinho lá, para quando a água começasse a chover e começasse a encher de novo, a gente pudesse ter esse reservatório de água. Então, assim, agora a água ainda continua, tem água? Tem, começou a encher? Começou, mas está suja e com um odor muito forte, porque está cheio de fezes de animal e cheio de roçados que foram plantados, de restos de plantação que foram plantados dentro do açude. Então, assim, falta também a questão da conscientização. As escolas precisam trabalhar cada vez mais. Aqui em Tamboril, a gente tem um projeto de educação contextualizada, que é uma educação pautada
nessa questão do educando, ele conhecer onde ele vive. Todo o currículo escolar ele deve ser adaptado à realidade do educando. Ainda tem pessoas que têm um preconceito muito grande com relação à educação contextualizada, porque acham que é uma matériazinha, é um negocinho que deixar para lá, só uma coisa que favorece mais. Então, assim, são coisas que a gente tem que se atentar, que a gente tem que parar e pensar. E os militantes, os movimentos sociais, eles fazem um papel fundamental nesse processo, que é o papel de informação, cansativo, desgastante, mas é preciso ser feito, porque, infelizmente, na escola a gente não tem ainda esse trabalho, infelizmente, os políticos ainda não discutem isso nas suas câmaras municipais, no Congresso, nas assembleias. Quem faz a discussão ainda é uma minoria muito pequena dos políticos. Então, os militantes ficam com todo esse papel para fazer essa conscientização, para que a população entenda que quando eu voto num político que vai estar votando, por exemplo, como o Ferreira Gomes, votando a privatização da água, eu estou tirando o meu direito à vida plena. O direito que aquela água, a água ela é um bem vital para a nossa vida. E se eu privatizo ela, ela já é péssima do jeito que está. Privatizando vai ficar muito pior. Quem vai sentir esse impacto? O povo, as minorias, as pessoas que têm menos poder aquisitivo, as pessoas que estão à margem. São essas pessoas, somos nós. Então, assim, esses espaços que a gente está tendo agora de roda de conversa, eles são muito importantes, porque serve que a gente relate a nossa realidade e possa fazer multiplicadores de toda a nossa realidade, de como a gente está vivendo. E que na cidade grande tem a questão da luta, mas no interior também acontece, e às vezes fica um pouco invisibilizado. Então, assim, eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse espaço, porque fica muito visado só a questão da capital, e no interior também tem luta, sim, no interior também a gente sofre, e a falta de água, ela é, sim, com certeza, dos nossos maiores problemas, é do fator que a gente mais sente com relação a essas mudanças climáticas. Eu acho que deu para vocês ouvir um pouco, eu tive que desligar a câmera para poder o áudio ficar bom, mas era isso, mas estou à disposição aqui para continuar contribuindo com algumas perguntas ou algum questionamento que alguma das pessoas que estejam aí acompanhando queiram fazer. Muito obrigada, Mariana. E é isso mesmo que você falou, né? Tipo, o objetivo é que, tipo, muitas vezes a gente acha que as mudanças climáticas estão muito longe da gente, né? Sendo que, na realidade, diversas populações, comunidades como a sua, do Mauro, do Roberto Nassé, já sentem diretamente esses impactos, né? Então, é algo que está realmente muito na nossa realidade. Basta a gente expandir um pouco da nossa visão também, a nossa percepção, para perceber esses problemas no nosso cotidiano, né? Agradeço muito a participação de vocês. Agora a gente vai para as perguntas. Eu vou fazer, em média, uma pergunta para cada um de vocês, por causa do tempo, mas tiveram alguns problemas de conexão também, né? Então, talvez a gente passe um pouco das 6 horas. Então, eu vou começar com o Mauro. O Mauro tá aí? Mauro? Pronto, tranquilo. Tá sem áudio. Oi, Mauro. Pronto. Vou fazer algumas perguntas que o pessoal deixou aqui para você. A Lara Lima pergunta: como a sociedade civil pode apoiar a luta das famílias que moram no entorno do complexo industrial do Pecém? Então, como a gente, né, a sociedade civil, também pode ajudar na luta da comunidade também da parada, né? E a outra pergunta que fizeram foi a Luana, que ela gostaria de saber como foi essa mudança, essa realocação da comunidade para uma área urbana, como era antes e se há chances de reverter esse processo. A gente morava numa área que era bem urbana mesmo, quer dizer, bem um plantio mesmo, tinha de tudo, tinha lagoa, tudo que você procurava dentro da fruta. Podia saltar os meninos à vontade, que não tinha perigo. Era só mata. E era muito bom. E hoje nós viemos para um lugar que se diz ser urbano. E foi um pouco estranho para a gente que morava no mato, a gente é do mato, né? Eu me considero do mato ainda. Até as pessoas falam para mim,
o que você se considera do mato se você mora bem próximo à cidade? Morar perto, dentro da cidade é uma coisa e perto é outra. Assim, é porque a gente sofreu muito. Hoje nós sofremos muito, por uma vista que nós vivia bem. Porque se você for analisar, se nós analisar hoje, nós só comemos poeira. Só comemos poeira. Até para a gente beber uma água hoje, nós sentimos dificuldade para beber uma água. Se você não tampar a boca do copo, cai pó de carvão, minério de ferro. E fora os odores que você sente. E é por isso que eu digo, hoje preocupa a gente, entendeu? Por a diferença que a gente via tão bem. E hoje nós eu vivo angustiado hoje, porque não tive como é que se diz, assim, não briguei muito com o Estado, entendeu? Vivo um pouco angustiado. A minha comunidade hoje cobra muito também, graças a Deus, nós estamos bem unidos para realocar e procurar assim, nós temos dificuldade de arranjar terra grande para realocar. Já andei em várias áreas, temos muita dificuldade, porque assim, é difícil lutar com o povo também, a população. E nós precisamos saber onde nós vamos colocar esse povo, entendeu? Caso que eu não atendi, porque eu estava aqui, ó. E eu disse na O áudio tá dele bom? que eu estava aqui. O áudio tá bom? Maria, tá assim. Tá, Mariana, você pode ligar o microfone, por favor? Oi? Você pode só desligar o microfone enquanto o Mauro fala, porque a gente estava escutando você Isso, falando. tá. E Só por assim, enquanto. nós já temos umas áreas em vista já, não são tão grandes igual era a nossa, mas para o que nós estamos morando hoje, atual, é bem melhor, entendeu? O que preocupa a gente quer que esse povo faça a sua cultura novamente, o plantio, o seu plantio, a sua cultura, que tinha antigamente, e hoje nós não temos espaço para isso, entendeu? E isso preocupa a gente, porque a gente vê muito jovem hoje se desligando da cultura, e preocupa muito a comunidade, então preocupa, porque os idosos procuram muito a gente novo, procurando a cultura, a pescaria, entendeu? As nossas lagoas, Matuto mesmo, que foram desativadas, entendeu? E hoje é só privada, as áreas que nós temos aqui próximo. E, assim, dessa forma, entendeu? Você tem mais alguma coisa para perguntar? Pode ir, que eu respondo. Certo. A outra que eu tinha feito é como a gente pode ajudar, assim, na luta da comunidade do também da parada. O que a gente pode fazer para ajudar vocês, assim? Tem alguma medida que a gente pode fazer? Não sei, alguma divulgação? Como a gente pode ajudar vocês? Pode divulgar em redes sociais, sem problema, entendeu? E nós estamos aí. Então, que venha bem-vindo, entendeu? E nós agradecemos. Uma pressãozinha no governo do estado do Ceará seria muito bom, entendeu? E nós estamos aí para fazer ato também para movimentos. Nós somos de movimentos também, entendeu? A aliança, quanto mais grande, quanto mais grande a corda, mais fica potente, né? Não se quebra, né? E nós já temos também o MAB ajudando a gente também, mas nós precisamos mais de reforço, entendeu? O mandato do Renato Rosendo também, junto com a Defensoria Pública, a União, o MPF também, já estamos com um processo bem avançado também. Mas você sabe que o Estado, quando chega na mão do Estado, o Estado relaxa, né? Procura fazer do jeito dele. Tipo assim, como na mesma forma que aconteceu com a gente, só se livrar, queremos a área limpa e te vira, como várias áreas que a comunidade apontou e o Estado comunicou a liderança que não tinha recurso para aquelas áreas. E praticamente as novas áreas que a comunidade está apontando, o Estado está falando
que não têm recursos, entendeu? Isso preocupa a gente. E vai chegar um momento que a gente vai partir novamente para movimentos, fechar, interditar alguma área. Teve, eu não recordo agora, eu acho que foi em 2000 ou foi 2017, foi em 2017 mais ou menos. A gente interditou a siderúrgica do Pecém pela manhã, mas foi prejuízo grande para ela, viu? E eles pediram para negociar com a gente disse que não tinha nada a negociar com a siderúrgica, até porque eles não iam cumprir o termo que a gente ia pedir no papel, né? Até porque os próprios governantes do estado e do município não cumprem, imagine a siderúrgica. E há muito tempo a gente procurava eles para uma negociação e eles falavam para a comunidade que não era responsabilidade da siderúrgica, era do estado que implantou, reassentou a gente aqui. E a gente jogou uma pressão para o estado. O estado convocou a comunidade, as lideranças, para fazer uma negociação em mesa, em roda. Sentamos com o Camilo, com a negociação, só que algumas coisas foram atendidas, só que está deixando muito a desejar ainda, entendeu? Porque quando falam das apropriações, ele disse que não pode, porque assim, a metade da comunidade, algumas têm preocupação, entre aspas, não quer mais ir para assentamento porque o Estado não vai cumprir com as normas das novas leis. Por quê? Quando a comunidade recebeu o assentamento, era só na areia, aqui o assentamento. Metade do assentamento não tinha baixa tensão de energia. E o que a comunidade correu atrás de uma pissarra batida para o acesso, correu atrás de um calçamento com o município, uma parceria com o município, tanta briga. A gente correu atrás do resto da expansão de baixa tensão da comunidade e o restante da comunidade preocupa de ir para um novo assentamento dessa forma, entendeu? E aí, por que eu estou falando isso? A preocupação do restante não quer ir para assentamento. Eu concordo. Diminui as forças, diminui. Mas eu concordo para o que aconteceu aqui e vem acontecendo. O Estado diz, o Estado lá, a Casa Civil, que não vai indenizar por uma coisa que é do Estado, que já foi indenizado, entendeu? Umas casas que não é titulada ainda, não é nossa ainda. Tem família que vai fazer em torno de 9 anos, porque foram 4 etapas, entendeu? Nós fomos a terceira etapa, entendeu? Veio siderúrgica, das terras da refinaria, só está no papel, e o restante veio siderúrgico, entendeu? São 4 etapas. E aí preocupa, porque o Estado disse que não vai pagar a segunda vez para a área dela, que é dela, entendeu? Porque aí até houve uma conversa dentro, em mesa, lá no governador, que ele as falas dele foi dessa forma, o secretário dele, o Nelson, que não podia fazer dessa forma. E um dos advogados deles lá falaram, não, eu não vejo nenhum erro pagar por aqueles que não querem ser assentados. Por quê? Nós estamos só dando a segunda parcela da indenização deles, vamos supor, porque vai ver que foi mixaria a indenização das casas antigas. Cara, a minha casa era melhor que essa, bem melhor que essa. Não deu nem 20 mil. E onde é que você vai comprar dentro da área 20 mil aqui, dentro do complexo do Pecém, 20 mil um terreno e construir? Teve família que mora aqui, que até hoje era morador de um proprietário, construiu 2 quartozinhos, banheiro, e o indivíduo colocou na justiça o proprietário, e ele não. A PGE não teve nem a consideração de desmembrar ele, só deu 6 mil reais até hoje, do crédito para receber, a falta de uma assinatura de um juiz. Passou para a juíza de Calcaia, promotora de Calcaia, assinou, falta só
chega até a PGE, quando chega na PGE, a PGE diz que não tem recurso para pagar. O que é R$ 6.000? Talvez o juros esteja dando em R$ 8.000. Você acredita? Só uma revisão de um juiz. Imagina aí. Aí eu preocupo o pessoal que deu, porque teve caso que deu 8.000, e imagina, você vai comprar 8.000, aí preocupa, viu? A resposta está dada. Obrigado. Obrigada, Mauro. Obrigada. Eu vou só fazer a pergunta para os outros participantes, depois eu encerro, certo? Ok. O Roberto está aí? Tá. Está conseguindo escutar? Roberto? Roberto? Pronto, porque tava travado o meu não sei como. Então, Tudo bem. Então, eu vou ler aqui as perguntas que fizeram para você. Primeiro, essa questão da água é um problema quando envolve interesses empresarial e particulares. Porém, quero saber o que pode fazer para amenizar essa situação. E se tem algum meio jurídico para proteger a comunidade indígena na Sé. E a outra pergunta foi sobre a questão da relação com a Mãe Terra, que ele já tocou no assunto. Se pudesse nos falar mais sobre essa relação intrínseca com a terra que as comunidades originais mantêm e como esta relação fica com tantas ameaças. eu vou aqui fazer um pequeno relato. Assim, a grande questão da água sempre foi, né, aqui no Nordeste, um grande problema. Acredito que para os políticos que falta interesse, né? Realmente o grande problema. É um grande problema a gente votar em pessoas que não têm interesse voltado para proteger a natureza, para proteger as pessoas, para proteger a minoria, os quilombolas, os indígenas. É um grande problema, sim, né? Para a questão da água, não tem grande problema. É seguir a regra, primeiro para a humanidade, depois para os animais, né? Mas, assim, é como a pergunta mesmo diz, quando envolve interesses empresarial e interesses particular, né? Principalmente quem tem algo a defender, assim como uma Coca-Cola, um Nestlé, né, uma cervejaria, quando se tem algo a defender, aí sim é um grande problema, mas é um grande problema para as minorias, para as pessoas que cuidam da terra, para os plantios, para os animais, aí causa-se esse grande problema, né? Para amenizar essa situação, é nós tentar viralizar mesmo no Brasil inteiro que nós devemos modificar isso. Devemos lutar pela natureza, porque ela se transforma. Mas se todo mundo utilizar a mesma coisa, a gente vai ter como a mãe, a gente vai ser castigado por ela, né? Então, procurar utilizar os meios de comunicações, viralizar coisas importantes, fazer com que, ver se todo mundo se entende pelo menos 10% de que muitas vezes um mato qualquer não é um mato qualquer, né? E no meio jurídico é necessário, né, se houvesse homens de boa fé, que eu acho difícil, principalmente nesses últimos anos, a gente vê a coisa, né, pervertida, vê a coisa maldosa, tendenciosa mesmo, né? Ninguém está lá dentro daquele plenário votando muitas vezes para defender nada particular do povo, somente com questão de lobby. Tem alguma empresa por trás, tem algum grande proprietário por trás, o sujeito é eleito, ganha o voto do povo, mas vai defender alguma coisa ou outra por trás, né? E para proteger as comunidades indígenas é lutar para tentar reerguer a FUNAI, tirar das garras, né, desse povo que tem interesse de sufocar a FUNAI e sufocar as comunidades indígenas também, né?
No meu jurídico seria isso, tentar fortificar, unir-se as pessoas aos ambientalistas que defendem, que lutam também pela FUNAI, que lutam pelos indígenas, né? Proteger a comunidade indígena é procurar se unir a essa força indígena. Proteger a comunidade indígena é procurar também mostrar que nós não somos aqueles índios de Hollywood, né, que defende aquela sua cultura, o mocinho mata, o mocinho ainda sai batendo palma e sendo louvado por todos. É tirar isso, a gente vê o genocida aí espalhando isso em todo canto, e muitos seguidores, proprietários de terra querendo massacrar, garimpeiro querendo massacrar indígena, assassinando, esquartejando não sei quantos índios ao mesmo tempo. Então, isso é preciso um entendimento e uma união da população do Brasil, que nós, se um dia, foi feita uma pergunta dessa para mim, se um dia o Brasil fosse entregue nas mãos dos índios, o que os índios fariam? Uma coisa eu garanto, a gente não ia expulsar ninguém daqui, a não ser o genocida que está no poder. Mas a gente não ia expulsar a população. A gente ia tentar procurar o acordo, né? Fazer um acordo coletivo com a população do Brasil. E na questão da relação com a Mãe Terra, um sábio de um povo indígena disse: se queres conhecer como é a vida do indígena, passe 9 luas na sua aldeia. Então, para entender essa relação, né, com a Mãe Terra, né, é uma coisa mística, é como você passa muito tempo, vou dar só um exemplo aqui, você passa muito tempo sem ver sua mãe, quando você vê, você sente aquela atração, né, de ver a sua mãe. Então, é como muitos indígenas veem a sua mãe, a sua terra. Muitos indígenas veem a sua terra aqui realmente como uma mãe, que dela a gente tira o nosso alimento, dela a gente tira o leite, que é a água, né? Dela a gente constrói os nossos abrigos, dela a gente tira as nossas ciências para as curas, né? Nela, quando se vai fazer uma casa, muitas vezes já tinha um habitante naquele local, e a gente chama os pajés, os espiritualistas, para ver se não tem alguém que já mora ali, né? Como se conta, aquela casa mal assombrada, ela é nova, mas é mal assombrada, porque lá já tinha alguém que morava, né? E para manter essa relação, né? Para manter essa relação índio e terra, para não romper, não ameaçar essa relação, é demarcar a terra de toda a população indígena. Eu acho que é o mínimo do mínimo, depois de 520 anos, é o mínimo do mínimo, porque essa guerra, como eu falei, já começou muito antes disso. Eles já andavam aqui, sim. Existem livros que eles mesmos fizeram, já andavam aqui. Então, para fazer um resumo, né, é que a população do Brasil comece não a esquecer o futebol nem as novelas, não, mas vamos começar a colocar essa novela na vida real, fazer esse jogo entre o capital e o natural, né? Ver quem faz esse gol, se é o capital ou se é o natural. Por enquanto, nós, natural, e a população inteira do Brasil, estamos perdendo de 10-0. Como a gente vai virar, eu não sei. Porque as reações climáticas, se ela viesse somente proposital pela natureza, talvez não viesse tão agravante, né? Mas tem a mão do homem. O grande problema é a mão do homem. O planeta inteiro ele vai passar por mudanças, sim, naturais. Vai. Mas quando essas mudanças não são naturais, aí sim o bicho pega. E nós indígenas já sabemos disso. Nós não somos, vou dizer de novo, contra o progresso, desde que eles respeitem todo o círculo que contém todas as coisas, desde que ele respeite a nossa mãe.
a terra. Porque a nossa mãe, segundo a Guajajara, a nossa terra, que é a nossa mãe, é a mãe de todas as lutas, né? Lutar pela terra é a mãe de todas as lutas, mas lutar pela água também, que é o leite da nossa terra, a água como se fosse a tia de todas as lutas. A gente vive na terra, vive, mas a gente também não vive sem água. E as reações climáticas vão atingindo muito a água, e eu acho que esse sujeito privatizando a água, ele já está sabendo disso, e nós também. E nós estamos de olho dele, que ele invade os mangues para construir um shopping. O índio não invade uma coisa, só entra numa mata, só corta se precisar. Não invade para encher os seus bolsos, ou bolsos de americanos, ou bolsos de outras coisas, que nem dessa terra é. Muito obrigado, gente. Qualquer coisa, o meu Face é Cacique Antônio, Cacique Antônio é meu pai. O meu Face é Cacique Roberto Itaiçaba Nassé. Qualquer coisa, vocês podem entrar, qualquer outras perguntas podem mandar para lá. Se quiser deixar a mensagem, Sara, aí, por favor, pode botar o meu Face aí para o pessoal adicionar, ou mandar qualquer pergunta, eu respondo. Tá bem, Roberto, muito obrigada. Muito obrigada pela sua fala e por trazer essa perspectiva da gente. Agradeço muito mesmo. Antes de encerrar, vou só fazer mais uma pergunta para a Mariana, né, para a gente finalizar o espaço. Já passou um pouquinho da hora, mas enfim, né, a gente teve esses pequenos percalços na conexão, então é isso, acontece. Então, só para finalizar, a Mariana está aí? Sim, estou. Oi, Mariana. Então, Oi, Sara. a Lara Lima fez a mesma pergunta que ela fez para o Mauro. E ela faz para ti também. Ela te pergunta: como nós podemos ajudar essas famílias nos assentamentos, em relação à falta de água potável, entre outras dificuldades mencionadas? A maior ajuda que a gente pode ter, é claro que eu poderia citar várias coisas aqui, a questão da alimentação, a questão de materiais para higiene pessoal, que é uma coisa que a gente tem recebido algumas doações e tal, mas a maior ajuda que a gente pode ter é o apoio das pessoas, é o apoio da população. Quando vocês passarem por algum lugar e vocês verem uma bandeira vermelha tremulando, entendam, ali está um povo que luta. Está um povo que luta por vida, por direitos, vida com abundância e com dignidade. Então, assim, um apoio das pessoas, essa desmistificação de que sem terra é vagabundo, de que sem terra rouba a terra das pessoas, que a gente não quer trabalhar, que a gente é um bando de ladrão, essa desmistificação, que as pessoas que conheçam o movimento, o MST, o povo sem terra, possa desmistificar isso, possa dizer não, as pessoas estão ali porque elas lutam, essa luta é digna, essa luta é sagrada. Então, assim, é o maior apoio que a gente pode ter das pessoas que estão aí e que querem ajudar. Quem está mais perto daqui da Regional Crateús pode vir deixar alguma doação, se quiser algum alimento. Eu sou professora, eu sou uma professora efetiva da rede municipal, mas tem pessoas aqui que sobrevivem apenas do Bolsa Família do governo, ou que sobrevivem só da agricultura, ou só da pesca. Então, assim, é uma vida muito precária. Então, as pessoas precisam de muitas coisas aqui. E quem está mais distante, o apoio, às vezes um compartilhamento no Facebook, no Instagram, uma palavra de apoio. A gente já sofreu ataque aqui, a gente já teve uma parte da área incendiada e a gente teve que recorrer às redes sociais. Muitas das barracas aqui, as famílias colocaram Wi-Fi, Sara, porque compreenderam que a gente precisava de uma rede de comunicação com o mundo. Então, eu tenho uma internet na minha casa, a minha vizinha tem, mas lá embaixo 2, 3 pessoas têm, justamente para isso. E a gente dorme conectado, com medo de algum ataque, com medo de alguém colocar fogo aqui na mata, aqui próximo, ou invadirem as barracas, as nossas casas, que na verdade não são barracas, são as nossas casas. Então, assim, esse apoio, essa ajuda, essa palavra, tudo isso fortifica quem está aqui na base. É muito difícil morar em acampamento. Eu falo da dor e da delícia de ser uma mulher sem terra, uma mulher acampada. O maravilhoso, a gente aprende a solidariedade, a gente aprende
aprende que que felicidade não é você ter a sua comida ali no prato, mas se seu vizinho tem, como você faz para ajudar. A gente deixa de consumir tanto, a gente consome apenas o que é necessário, a gente se preocupa com as pessoas. Tudo isso é muito importante. Então, assim, mas a dor de ser uma mulher sem terra é a questão do medo, é a questão da preocupação, é a questão da perseguição, é a questão do discurso de ódio que está disseminado, principalmente agora com esse desgoverno que está aí, esses fascistas que estão aí no poder, soltando discurso de ódio contra a esquerda, contra os militantes, contra os ativistas. Então, assim, é um medo, mas que ele tem que se fortalecer na luta. E isso é muito importante, uma palavra, um apoio que as pessoas podem dar, podem ter certeza, isso fortalece cada vez mais a nossa mística aqui dentro. Muito obrigada, Mariana. Então, gente, para finalizar o espaço, eu quero agradecer muito a presença do Roberto, a Nacé, do Mauro e da Mariana. Realmente foi muito engrandecedor ter vocês aqui conosco e da gente também conhecer um pouco da realidade dessas lutas para a gente poder se engajar e também para que mais pessoas saibam disso, né? Saibam do que está acontecendo, porque realmente são crimes ambientais muito graves, crimes humanitários, pessoas que vivem em situações assim que a gente nem sabe, na verdade, como isso é possível, né? Então é sempre bom a gente ter conhecimento dessas lutas, a gente ter conhecimento também do que os nossos políticos estão fazendo com relação a isso, se estão negligenciando, se estão ignorando, se estão fazendo alguma coisa. E eu agradeço muito mesmo, de verdade, pela participação de vocês. Foi muito produtivo e espero que também que todo mundo que tenha conseguido ficar aqui até o final, a gente se estender um pouco, mas agradeço a participação de todo mundo que ficou aqui com a gente. Se vocês quiserem deixar algum recado final, assim, para a gente finalizar o espaço. Mariana? Oi, Sara? Oi. Eu queria voltar de novo, porque eu falo bastante. Eu queria só cantar assim, um trechinho de uma música que eu não me lembro de quem é essa música, agora não vem à cabeça. A gente fez uma mística aí em Fortaleza uma vez, e ela fala, é um trecho muito importante. Somos parte da terra, ela faz parte de nós. Tudo que acontecer na terra acontecerá aos filhos, acontecerá aos filhos da terra. Muito obrigado, gente, era isso. É tudo que a gente é parte da terra, a gente é parte do meio ambiente. Então, tudo que o homem, que a mão do homem, como o Roberto Nassé falou, se volta contra o meio ambiente, se voltará contra nós também, que a gente possa pensar um mundo mais sustentável, que a gente possa pensar de maneira mais equilibrada e, principalmente, em tempos de pandemia, em anos de eleições, que a gente possa votar em políticos, em pessoas que possam estar pautando o meio ambiente, mas da ótica do povo e de preservação do meio ambiente, não na ótica do capitalismo. Muito grata por esse espaço. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Então é isso, gente. Não sei se o Roberto ou o Mauro querem falar mais alguma coisa para finalizar, uma mensagem final. Eu só quero agradecer pelo convite, tudo bem? E Oi. foi muito ótimo participar. E gostei das falas da menina lá do movimento. Muito bom, viu? Obrigada, Mauro. Quero até conhecer ela depois, viu, pessoalmente. E estamos aí, na luta. Agradeço a todos. E o Roberto também. Obrigado. Obrigada. O Roberto tinha me falado que tinha que sair, eu não sei se ele já saiu ou não, mas se o Roberto estiver aqui e quiser também falar. Acho que ele já saiu, né? Saiu. Eu não vi mais ele aqui, não. Pronto. Pois então é isso. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Mariana. Roberto também. A gente continua na luta. A gente continua divulgando e mobilizando cada vez mais pessoas. E, pessoal, a gente disponibilizou para vocês o material, né? Eu já falei isso várias vezes. Mas só para enfatizar que no Padlet, que foi o material que a gente organizou para vocês, tem uma seção que é os jornais do Ceará no Clima. E a gente disponibilizou os PDFs lá. Então, a maioria dos jornais traz coisas relacionadas ao Complexo Industrial Portuário do Pecém, à luta do assentamento da Parada e também do povo Anassé. Então, para quem quiser ter mais informações, entender mais o que é esse empreendimento, o que são termoelétricas, quais são os impactos dela com relação ao uso de água, emissão de carbono, território,
vocês podem dar uma olhada nesse material, ela tem muita informação. E é isso, gente. Para finalizar, agradeço de novo, né, a participação de todos vocês, convidados, participantes. Agradeço também todo mundo que enviou perguntas. E é isso. Até amanhã. E amanhã a gente vem debater sobre política climática, tanto em nível internacional, nacional e cearense, que é um debate que dialoga muito com o que a gente viu hoje, né? Então é isso. Obrigada, boa noite a todos e até amanhã. Boa noite.